Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que, sério, parece coisa de filme de ficção científica. Vamos falar de uma peça-chave, um componente que não foi projetado por um ser humano, mas sim por uma inteligência artificial e que pode finalmente tornar o voo hipersônico uma realidade. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que se voa a 5 vezes a velocidade do som sem literalmente derreter o motor no processo? Olha, esse é um quebra-cabeça que desafia os melhores engenheiros há décadas, porque nessa velocidade as leis da física se tornam um obstáculo gigantesco, quase uma parede de fogo. Ok, para a gente entender como resolveram isso, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E tudo começa com o que significa de fato voar em velocidade hipersônica. Estamos falando de Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Essa é a fronteira, sabe? O ponto onde as regras do jogo do voo convencional simplesmente não valem mais. É aqui que o ar começa a se comportar de um jeito, bem, de um jeito extremo. E é aí que a coisa fica séria. A essa velocidade, o ar empurrado para dentro do motor com uma violência tão grande que ele é comprimido a ponto de virar um plasma superaquecido. Não é que o ar só esquenta, não. Ele se transforma. Ele vira uma bola de fogo, um plasma incandescente. E essa transformação toda gera temperaturas de, pasmem, 3.500 graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é mais quente que a lava de um vulcão. Não existe motor a jato convencional no mundo que sobreviva a uma coisa dessas. O metal simplesmente derreteria, se desintegraria. Fim de papo. Isso nos leva direto a um desafio que, por muito tempo, foi considerado impossível de resolver. Como é que se lida com um calor desses de forma quase que instantânea? Bem, a resposta teórica para isso tem nome: pré-resfriador ou pre-cooler. A ideia é até bem simples no papel. Você precisa de um trocador de calor que resfrie esse ar superaquecido antes que ele chegue no motor e destrua tudo. Só que a execução disso, aí é que o bicho pega. E é aqui que o dilema fica claro. Dá uma olhada nos requisitos para uma peça dessas funcionar. Ela tem que ser absurdamente eficiente, resfriando o ar em milhares de graus numa fração de segundo. Ao mesmo tempo, tem que ser extremamente leve, tem que ser forte para aguentar pressões e temperaturas brutais, mas sem atrapalhar o fluxo de ar. É quase uma lista de desejos impossível, com exigências que se contradizem. E por décadas a engenharia humana simplesmente não conseguiu fazer tudo isso funcionar numa peça só. Então, a pergunta é: se a mente humana bateu na parede, de onde veio a solução? A resposta está numa forma completamente nova de pensar engenharia. Uma abordagem onde a inteligência artificial não é só uma ferramenta, ela é a projetista. E a diferença aqui é fundamental. Pensa assim: na engenharia tradicional, um engenheiro humano desenha a peça e o computador só testa para ver se funciona. Já na engenharia computacional, o humano define as metas, tipo, preciso que resfrie a essa temperatura e aguente essa pressão. E a IA projeta a peça do zero. A máquina não está mais só checando o trabalho, ela está criando. A iteração que levava meses, agora leva horas. E quem está na vanguarda dessa revolução é uma empresa chamada Lab71, com o seu sistema de IA, o Neuron. E olha, não estamos falando de uma IA que dá uma sugestãozinha aqui ou ali. É uma IA que, de fato, projeta máquinas inteiras, complexas e funcionais. A própria empresa define o Neuron assim: a primeira IA que constrói máquinas. E essa é uma afirmação e tanto, né? Isso significa que o Neuron não está só analisando um monte de dados. Ele entende as regras da física, a lógica da engenharia e até como uma peça vai ser fabricada para, então, criar o design de um objeto físico real. Certo, então, qual foi a solução que essa super IA encontrou para aquele problema de resfriamento que parecia impossível? Bom, a resposta não é uma forma simples, geométrica. É uma complexidade elegante que a gente vê o tempo todo na natureza. Para resolver o problema, o Neuron usou um algoritmo de dobramento fractal. Esquece a ideia de tubos retos e aletas, como num radiador de carro. A IA pensou de um jeito diferente. Como eu consigo a maior área de superfície possível no menor espaço imaginável? E a chave para entender isso é a seguinte: um fractal é um padrão que se repete, de novo e de novo, em escalas cada vez menores. Pensa num floco de neve, ou nos galhos de uma árvore que se dividem em galhos menores e menores.
O algoritmo do Neuron usa exatamente essa lógica para criar uma rede de canais minúsculos por dentro da peça. O resultado? Uma área de superfície para troca de calor que é simplesmente gigantesca, tudo isso compactado num volume minúsculo. E o funcionamento disso é de uma eficiência absurda. De um lado, entra aquele ar superaquecido a 3.500 graus. Pelos canais vizinhos, que são milhares deles, todos entrelaçados, passa hidrogênio líquido que é criogênico, ou seja, extremamente frio. Por causa daquela área de superfície fractal gigante, a transferência de calor do ar por hidrogênio é praticamente instantânea. Em milissegundos, o ar sai do outro lado já frio o suficiente para entrar na câmara de combustão do motor sem derreter nada. E aí vem a peça final desse quebra-cabeça. Um design assim, com milhares de canais internos todos interligados, é simplesmente impossível de fabricar com métodos tradicionais como usinagem ou fundição. Não dá. A única maneira de criar uma peça dessas monolítica, ou seja, de um bloco só, é com impressão 3D de metal em larga escala. É a combinação perfeita. A IA projeta o que a mão humana não consegue e a manufatura aditiva constrói o que as máquinas tradicionais não podem. Ok, então temos essa peça revolucionária. E daí? O que isso significa no mundo real? Bom, significa que a porta para uma era completamente nova de veículos aeroespaciais acabou de ser aberta. Esse precooler não é só uma melhoriazinha. Ele é a chave, a peça que faltava para destravar um conceito que é o santo graal da engenharia aeroespacial: os motores de ciclo combinado. E o que é um motor de ciclo combinado? Imagina só, um sistema híbrido. Ele funciona como um motor a jato normal, respirando o ar da atmosfera para decolar e ganhar velocidade, e aí, quando já está lá em cima, super rápido, ele troca de modo e vira um motor de foguete para ir para o espaço. Tudo isso num único veículo. As implicações disso são gigantescas. A gente está falando do sonho dos aviões espaciais se tornando realidade. Naves totalmente reutilizáveis que decolam e pousam em pistas de aeroporto convencionais, sem precisar daqueles estágios de foguetes enormes e caríssimos que são jogados fora. O custo e a complexidade para ir ao espaço poderiam cair drasticamente. No fim das contas, essa história é muito maior do que só uma peça de motor. É sobre uma mudança fundamental em como a gente inventa as coisas. Se a inteligência artificial já conseguiu resolver um problema que travou a engenharia humana por décadas, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo problema impossível que ela vai resolver?